Olá, eu sou o Macorati e nessa semana nós vamos rever alguns recursos das Minimal APIs usando agora o Net 8. Como faz algum tempo que eu não abordo as Minimal APIs, nós vamos rever recursos implementados tanto no Net 7 e que foram refinados no Net 8. Então eu vou abrir aqui um projeto criado no Visual Studio 2022 que está usando o Net 8. O projeto foi criado usando o template ASP.NET Core Web API. Eu vou mostrar aqui, vou selecionar aqui, só para a gente ver como foi criado. Selecionei ASP.NET Core Web API, vim em Next, forneci o nome e aqui, selecionei o Net 8 Long Term Support, configurei para HTTPS, desmarquei aqui, Use Controllers. Então, é essa configuração que eu usei para criar este projeto. Lembrando, né, que as Minimal APIs, elas dão suporte à compilação ahead of time. Para isso, nós podemos criar a Minimal API usando o template de projeto Web API AOT, dando o comando .NET New Web API AOT. Com isso, eu vou ter um projeto criado com suporte à compilação ahead of time. Eu vou partir desse projeto aqui, que está usando o Net 8, o Entity Framework Core e está acessando o MySQL. Então, eu vou iniciar exibindo aqui os pacotes nuggets que eu já incluí no projeto. Olha, eu criei esse projeto usando a OpenAPI, incluí o pacote do Pomelo Entity Framework Core MySQL. Note que eu estou usando uma versão Beta 2, que é compatível com o Net 8. Então, basicamente, eu tenho os pacotes do Entity Framework Core e do Pomelo aqui incluído. A seguir, eu tenho aqui a entidade livro. Nós vamos gerenciar informações de livro. Eu defini aqui três propriedades, o ID, o título e o autor. Defini o arquivo de contexto, que herda de DBContext, definindo aqui o mapeamento da minha entidade para a tabela livros, usando o dbset, e usei o método hasData em allModel_creating para incluir aqui três informações iniciais. Estou populando a minha tabela quando eu aplicar uma migration com três informações de livro. Criei o serviço para realizar as operações com os livros. Então eu criei a interface, defini aqui um contrato com métodos assíncronos, onde eu implementei a adição de livro, deletar um livro, obter um livro pelo ID e obter os livros. Fiz a implementação na classe concreta livro service, usando o arquivo de contexto appdbcontext. Injetei isso aqui no construtor e implementei os métodos addLivro, getLivro, getLivro, né, usando sempre o contexto, né? Essa parte aqui é uma parte bem básica que eu já abordei em outras semanas. Então eu tenho aqui as operações implementadas no serviço do livro. Defini a string de conexão, olha, com o MySQL, o nome do banco de dados é livro DB, defini o usuário e a senha. E na classe Program eu registrei o serviço dos livros no container DI, com o tempo de vida AD transiente. Estou obtendo a string de conexão definida aqui, em appsettings.json, default connection, e estou registrando o serviço do contexto no container DI, usando o provedor useMySQL e usando a string de conexão que foi obtida do meu arquivo de configuração. Então aqui eu tenho a estrutura básica da minha Minimal API. Note que eu não tenho definido aqui nenhum endpoint. Então eu vou fechar tudo aqui, e vou fazer o seguinte, vou aplicar o Migrations. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em Open in Terminal. Vou abrir aqui na pasta do projeto, onde eu tenho definido no meu projeto, nesse caminho. Como é mais visível eu exibir isso numa janela de comandos, eu vou dar os comandos que eu daria aqui, numa janela de comandos. Eu vou abrir aqui a janela de comandos na mesma pasta. Vou dar um dir, estou na pasta do projeto. E aqui, eu vou usar a ferramenta .NET-EF para aplicar o Migrations. Olha, se você não tiver essa ferramenta instalada, você pode dar os comandos .NET Tool install global .NET-EF. Como eu já tenho instalado, ele vai me dar essa mensagem. Então esse comando vai instalar essa ferramenta no seu ambiente. Para você usar essa ferramenta, é bom você atualizar. Então você dá o comando .NET Tool update global .NET-EF. Isso vai atualizar a ferramenta para a versão atual do SDK, torná-la compatível com a versão atual do SDK, que é a versão 8.0, né? Então apenas para a gente
confirmar, ó, nós estamos usando o NET 8, né? Que foi lançado agora em novembro. Então, retornando aqui para a nossa pasta do projeto, eu vou dar o comando .NET EF Migrations Add inicial. Isso vai criar a migração inicial com os comandos que serão aplicados na segunda etapa da migração. Eu vou dar um Enter, ele vai buildar a minha solution e vai gerar um arquivo de script contendo os comandos. Eu vou vir aqui, ó, na pasta da solution, ele criou a pasta migration, ó, com arquivo com o método app. Essa classe inicial, que é o nome que eu dei, ela herda de migration. E aqui eu tenho os comandos para criar as tabelas dos livros, ó, tá vendo? Ó? Aí ele vai inserir, ó, aqueles 3 registros na base de dados. Basicamente é assim que eu vou usar aqui esse migration. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aproveitar e eu vou já definir aqui, ó, em vez de eu herdar de DB Context, eu vou herdar de Identity, porque eu vou usar depois o recurso da implementação da segurança. Então já vou usar o Identity DB Context aqui, ó. Para fazer isso, eu vou ter que incluir um pacote aqui no meu projeto, porque aqui, ó, ele está reclamando, eu tenho que herdar, né, do Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um Tools, vou vir aqui em Browse, vou procurar esse pacote, ó, e vou instalá-lo no meu projeto. Eu estou usando a versão 8, tá vendo, ó, compatível com o meu SDK. Então é importante ressaltar que a sua migração não falhar, ter os pacotes aqui, principalmente do Entity Framework Core, tem que estar todos alinhados com a versão 8, né? Ó. Aqui o Pomelo, ele está numa versão beta 2, mas ele é compatível com a versão 8. Então, retornando aqui para minha classe de contexto, agora eu posso incluir aqui, ó, a referência. Então, ó, eu vou refazer aquele comando de migração, né, que foi dado aqui, ó. Então, eu vou dar .NET EF Migrations Remove. Vou dar esse comando para remover a migração que eu criei, porque agora eu estou usando o Identity DB Context. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai incluir no banco de dados as tabelas do Identity, que eu vou precisar para implementar a autenticação aqui nessa Minimal API. Então eu vou remover essa migração, ó. Ó, ele removeu. Note que se eu procurar aqui eu não tenho mais a pasta Migrations, né? Deixa eu salvar tudo aqui, ó, fechar e salvar, né? Então vamos retornar. E aqui, ó, vou corrigir o nome da migração com maiúsculo, .NET EF Migrations Add inicial. Então agora ele vai aplicar a mesma migração, só que ele vai incluir agora as tabelas do Identity. Então, olha, ele já criou novamente, ó, a pasta Migrations. E olha aqui o que ele vai fazer agora. Ó. Vai incluir as tabelas ASP.NET Roles, ASP.NET Users, tá vendo? Além da tabela Livros, ASP.NET Role Claims, as tabelas do Identity, né? No MySQL. Então, retornando aqui, vamos dar o comando para aplicar essa migração. .NET EF Database Update. Com isso, ele vai criar o banco de dados e as tabelas no MySQL. Vamos executar aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele deu os comandos aqui, ó, foi muito rápido, tá vendo? Mas você vê aqui os comandos SQL, ó, create table. Então, se eu abrir aqui ó, o meu MySQL Workbench, ó, eu vou refrescar aqui, ó. Então, ó, LivrosDB, ele criou o banco de dados e ó, as tabelas, ó. LivrosDB é o banco, ó, a tabela livro com as colunas ID, título e autor e as tabelas do Identity que ele criou, exatamente como previsto. Então agora eu tenho tudo pronto, eu tenho a minha aplicação com uma estrutura inicial preparada. Posso fechar aqui essa janela e posso iniciar aqui definindo meus endpoints, que inicialmente eu vou defini-los aqui, ó, na classe Program. Então eu vou definir endpoints relacionados ao meu serviço, né? Que vai ser para incluir um livro, obter um livro pelo ID, obter todos os livros e deletar um livro. Então para isso eu vou usar o serviço e nós veremos nos endpoints aqui. Eu vou iniciar definindo o endpoint para incluir um livro. Então eu uso a instância de app, acesso aqui ó, o método de extensão map_post. Observe que eu tenho aqui ó, map_post, put, tenho get, o delete, eu vou usar o map_post. Aqui eu vou definir a rota, livros, esse método é assíncrono e aqui eu vou definir os parâmetros. Eu vou passar um objeto do tipo livro e eu vou usar aqui o meu serviço. Então note que aqui basta eu referenciar aqui ó,
a instância de iLivro Service, que eu vou chamar de underline livro service. Com isso, ó, a minha injeção de dependência vai estar funcionando, injetando uma instância aqui, ó, do meu serviço de livros. A seguir, eu vou definir aqui, ó, usando a instância livro service, o método addLivro do meu serviço, e vou incluir o livro aqui que eu recebi. Vou usar esse método passando o livro que contém os dados do livro que eu estou querendo incluir. E a seguir, ó, eu vou dar um return, vou usar aqui, ó, o results created, vou definir aqui uma interpolação de strings e vou definir aqui o ID do livro e o objeto livro. Naturalmente, aqui eu tenho que definir um await, né, que esse método é um método assíncrono, tenho que incluir uma referência aqui, ó, a minha entidade livro. E agora aqui eu posso usar nos recursos para documentar aqui o endpoint usando os recursos do Swagger. Então aqui, ó, eu posso usar with name, eu vou definir um nome aqui, ó, o endpoint. Posso definir aqui, ó, with open API. E aqui eu vou incluir, ó, uma documentação na minha API, na interface do Swagger Operation. Aqui eu vou definir o summary, que é um resumo, né? Um texto incluir um livro. E aqui uma descrição, description, que eu vou colocar aqui, inclui um livro na minha biblioteca, só para a gente ter um texto aqui para exibir. Posso incluir aqui também umas tags, definindo um name aqui, ó, e dando um nome aqui, ó, minha biblioteca. Então aqui, ó, resumindo aqui, o map post aqui define um endpoint HTTP post na rota livros. Esse manipulador para a rota livros aqui é assíncrono e recebe dois parâmetros, um objeto livro e uma instância do meu serviço. O método addLivro do meu serviço é usado para adicionar um livro. E aqui, ó, eu estou retornando uma resposta 201, ó, created, com um livro recém-criado. Esse método results created é usado para criar um objeto de resultado, indicando que a criação ela foi feita com sucesso. O itname aqui define o nome do endpoint como addLivro. E aqui eu estou adicionando informações à OpenAPI para documentar o meu endpoint. Estou definindo um resumo, uma descrição e as tags relacionadas aqui com o endpoint. Então, ó, se eu executar agora, olha, eu vou ter esse endpoint que vai permitir eu incluir um livro na minha base de dados, né? Tá aqui, ó, a interface do Swagger e olha aqui o post mapeando para a rota e olha aqui o summary e o description que nós usamos para documentar o nosso endpoint. Então agora eu vou definir os demais endpoints, vai usar a mesma estrutura. O que vai mudar vai ser os métodos de extensão, que eu vou usar o map get e o map delete. Então agora eu vou definir o endpoint para obter os livros, ó. Então aqui uso o map get, a rota livros, uso o meu serviço, estou usando aqui, ó, o type de result, que é um factory para result, que vai me retornar um 200 ok. Estou definindo aqui o nome do endpoint e aqui estou documentando o meu endpoint. Agora, para retornar um livro pelo ID, uso o map get, ó. Aqui eu uso a rota livros, definindo o ID como um parâmetro, uso o meu serviço e o ID, que vai ser recebido. Localizo o livro usando o método getLivro pelo ID, verifico se ele é null. Se for null, eu retorno 404 not found, caso contrário, eu retorno aqui o 200 ok com o livro obtido. E aqui eu estou definindo o nome do endpoint e documentando. E por último, o map delete define um HTTP delete na rota livros, passando o ID, usando o ID e o serviço, ó, usa o método delete livro e aqui está a documentação da API. Então aqui, ó, defini meus endpoints, executando, olha, eu vou ter aqui a interface do Swagger, exibindo aqui, ó, os meus endpoints, olha, e olha aqui a documentação, post incluir um livro, get obtém todos os livros, ó, retorna informação sobre livros. Então vamos obter todos os livros, eu já tenho 3 livros incluídos, né? Vou dar um execute, ó, olha aqui, ó, os 3 livros iniciais que nós incluímos. Vou incluir um livro aqui, ó, não preciso informar o ID, vou colocar aqui, ó, Domain Driven Design, colocar aqui Eric Evans. Clicar em Execute, olha aqui, ó, ele me retorna o livro que foi incluído, ó, 201. Consultando aqui, ó, todos os livros, né? Vou dar em Execute aqui, olha aqui, ó, o livro incluído com ID 4. Confirmando aqui, ó, no nosso MySQL Workbench, vou exibir aqui, ó, a tabela livros, ó. Olha aqui os 4 livros, incluindo o Domain Driven Design que eu acabei de incluir.
Muito bem. Agora eu vou implementar a segurança e eu vou usar o novo recurso do Identity e usar o método de extensão addIdentityAPI Endpoints para registrar endpoints nessa API que vão implementar serviços aqui para mim. Então eu vou vir aqui, ó, antes do build e vou incluir aqui, ó, os serviços addIdentityAPI Endpoints. E vou definir aqui um usuário como sendo o usuário do Identity, que é o Identity User. A seguir eu vou configurar o serviço do Entity Framework Core, add Entity Framework Store, definindo aqui o meu arquivo de contexto, app.db.context. Então agora, ó, com esse código eu estou registrando os endpoints da API no meu projeto e esses endpoints, eles têm uma referência aqui ao Microsoft ASP.NET Core Identity, né? Context, aqui é o meu arquivo de contexto, app.db.context. Então esses endpoints, eles vão ser exibidos na interface do Swag e vão permitir eu registrar um usuário, fazer o login. Isso vai ser gerado automaticamente para mim, esses endpoints. E ele vai gerar também um token, que é um token bidder, não é um token JWT, e vai criar um endpoint para gerar o refresh token. Então ele vai criar um endpoint para mim gerar o token bidder e o refresh token e realizar outras operações. Então, ó, o addIdentityAPI Endpoints, ele usa como parâmetro aqui o tipo do usuário, que no nosso caso é o usuário do Identity, e aqui o addEntity Framework Store configura a persistência para usar o Entity Framework Core com o Identity. Estou usando aqui a minha classe de contexto, onde eu defini um mapeamento ORM. Para isso funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, depois do build e vou definir aqui, ó, app, vou usar o map group para criar um grupo de rotas, que eu vou chamar de Identity, e a seguir, ó, vou dar map Identity API e vou definir aqui o meu usuário, Identity User. Então, o map group aqui vai criar um grupo de rotas com esse prefixo. E o map Identity API vai mapear os endpoints gerados aqui para fazer o login, o registro e gerar o token. Eu vou aproveitar e vou definir aqui, ó, logo depois do build, a definição do middleware de sessão. Estou usando aqui o Use Status Code Pages, que configura aqui um middleware de tratamento de páginas de status que é usado para manipular respostas HTTP com códigos de estados específicos. Então, quando uma resposta com um código de status for encontrada, esse middleware vai executar esse código. E observe que ele está retornando aqui, ó, um Problem Details, é um formato de exibição da mensagem que vai ser exibida. Então, esse seria outro recurso das Minimal APIs, né? Então, agora eu implementei a segurança e eu vou fazer o seguinte, para testar isso, eu vou incluir aqui no endpoint, que inclui um livro, por exemplo, aqui, ó, vou usar Require Authorization. Então, com isso, eu estou especificando que agora é necessário para acessar esse endpoint, o map post, que o usuário esteja autenticado. E eu vou usar a autenticação do token beer que ele vai gerar para mim no token, ó, graças ao addIdentityAPI Endpoints. Vou proteger esse endpoint, né, o map post, e vou proteger o get aqui, ó, para retornar pelo ID. Então tenho dois endpoints protegidos. Então após definir aqui, ó, eu não posso esquecer de uma coisa muito importante, que é incluir aqui, ó, a autorização, né? Incluir o middleware de autorização aqui, ó. Sem isso não vai funcionar. Builder Services Add Authorization. Então observe que aqui, ó, eu não precisei fazer mais nada. Então, ó, se eu executar agora, ó, eu defini aqui os endpoints protegidos, né? Implementei aqui, ó, a geração dos endpoints para os serviços que vai permitir o registro, o login e gerar o token, e habilitei o middleware de autorização. Executando aqui agora, ó, eu vou tentar acessar o endpoint protegido e vamos ver a geração do token. Está aqui, ó, os endpoints gerados para registrar, fazer o login, e aqui no login ele vai gerar o token com a data de validade e o refresh token aqui para mim obter o refresh token, ó. E aqui os endpoints da minha API, ó. Então, se eu tentar acessar um livro pelo ID, ó, dar um tryout, eu vou colocar o ID 1. Olha aqui, ó, ele me dá 401, não autorizar. Muito bem. Vamos então agora registrar um usuário, ó. Vou colocar aqui, ó, macorati@yahoo.com e uma password aqui. Essa password aqui, ó, ela tem que ser segura, hein? Tem que ter números, caracteres especiais, minúsculas e maiúsculas, senão vai dar erro aqui. Então eu vou executar, ó, registrei o usuário. Vamos agora fazer o login com esse usuário. Então, ó, login, vou dar tryout aqui, ó, o e-mail.
macorati@yahoo.com e a password, não sei, underline 2023. Essas informações aqui eu não preciso, tá? O e-mail e a password que eu registrei. Eu vou dar um execute aqui, ó, e olha aqui, ó, ele gerou para mim o token de acesso, ó, tipo bidder, tá aqui o token que eu vou copiar, que eu vou usar esse token, né? Data de expiração que é 1 hora e ó, o refresh token também foi gerado, ó, automaticamente para mim. Então, para mim usar esse token aqui, na interface do Swagger aqui, eu teria que fazer uma configuração. Então, para simplificar, eu vou usar aqui o Postman. Vou abrir aqui uma interface do Postman aqui, ó. Vou retornar aqui para nossa API. Vamos ver um endpoint para obter um livro pelo ID. Esse aqui, ó, HTTPS localhost, vou copiar, vou retornar aqui, ó, é um get, né? Vou ter que retornar aqui, copiar novamente o token, estou copiando o token, vou usar o token para enviar no header authorization. E aqui na interface do Postman, eu seleciono authorization, bidder token, ó, e aqui, ó, eu vou colar o token que eu copiei. Então agora eu vou acessar aqui, ó, o endpoint que estava protegido e vai me retornar um livro pelo ID com ID 1. Vou enviar um send, ó, aqui, ó, o livro retornado, tá vendo? 200, ok. Então, retornando aqui, ó, se o token expirar, eu posso usar aqui, ó, o refresh token. Deixa eu copiar o refresh token aqui, ó. Então, se o token expirar, eu posso vir aqui, ó, dar um tryout e vou informar aqui o refresh token. Aí ele vai me gerar um novo token, ó. Vou dar um execute. Olha aqui, ó. Ele me gera um novo token e um novo refresh token que eu posso usar caso o token expirar. E agora eu vou usar outro recurso que vai nos ajudar a agrupar os endpoints e tornar o nosso código mais robusto e fácil de manter. Então eu vou retornar aqui, ó, para a nossa classe Pragma. Perceba que na classe Pragma eu estou aqui, ó, definindo alguns endpoints. No nosso caso aqui são apenas 4 endpoints, né? Mas você já percebeu que se eu tiver muitos endpoints definidos aqui na classe Pragma, ela vai ficar muito extensa, vai ficar muito difícil de eu manter esse código. Então, para melhorar isso, nós vamos criar um método de extensão, nós vamos agrupar os endpoints, vamos mover esses endpoints da classe Program para um único local. Então, eu vou aqui no projeto, olha, e eu vou criar uma pasta aqui, ó, selecionando New Folder, que eu vou chamar de Endpoints. E aqui nessa pasta eu vou criar uma classe estática. Deixa eu selecionar a pasta aqui, vou Project, Add Class, e eu vou chamar essa classe de livros endpoints. Então essa classe vai ser uma classe estática. E nessa classe eu vou definir um método de extensão, que eu vou chamar esse método, ele vai ser estático, void, vou chamá-lo de register livros endpoints. Então eu vou definir aqui a palavra reservada a Disney, porque é um método de extensão, e aqui eu vou usar a interface endpoint route builder e vou chamar aqui de end, aqui é dis. Criei uma classe estática chamada livros endpoints, criei aqui um método de extensão chamado register livros endpoints. Observe que aqui a palavra-chave dis antes do primeiro parâmetro indica que este é um método de extensão para essa interface aqui. Eu vou incluir uma referência aqui, ó. Vou dar um using ASP.NET Core Routing, né? E aqui eu vou mover os endpoints. A única coisa que eu vou fazer é que em vez de app lá, eu vou usar aqui o prefixo endpoint. Isso significa que eu vou poder chamar esse método aqui, ó, diretamente em uma instância de endpoint route builder, que pode ser uma instância da minha app na classe Program. Então eu vou vir aqui na classe Program, vou mover, né, vou dar um cut aqui, ó, nesses métodos. Vou movê-los aqui para essa classe aqui, ó, para esse método de extensão. E aqui, ao invés de app, ó, eu vou substituir aqui, ó, por endpoints. Poderia colocar app aqui, né? Pronto. Então agora, ó, eu tenho aqui no meu método de extensão register livros endpoints, os meus endpoints. E agora eu tenho que retornar aqui para a classe Program. E aqui eu vou definir app.register. Deixa eu salvar aqui, né, para ele registrar. Register livros endpoints. Pronto. Então agora olha como ficou mais enxuta a minha classe Program. Eu tenho aqui apenas as definições dos registros dos serviços, né, da autorização, do Swagger. Estou agrupando e
estou usando aqui os meus endpoints. Se eu executar, eu vou obter o mesmo resultado que eu estava obtendo. Eu vou continuando a ter aqui os endpoints sendo exibidos na interface do Swagger. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui só um endpoint para a gente ver que está funcionando normalmente, ó, os livros. Olha aqui, ó. Então, mais um recurso das Minimal APIs que vai ajudar o nosso código a ficar mais fácil de manter. Então agora, para concluir, eu vou mostrar o formato da mensagem exibida usando o Problem Details. Eu vou usar aqui, ó, o endpoint para retornar um livro pelo ID. Vou usar um ID de um livro que eu sei que não existe. E aqui eu vou usar um token válido. PI colar aqui e vou dar um send. Ó. Olha aqui, ó, o formato Problem Details. O tipo, o título e o status 404 not found, porque o ID 99 não existe. Então tá aqui as Minimal APIs com esses recursos já podendo ser utilizados na prática, o que vem facilitar bastante a nossa vida e simplificar ainda mais a utilização dos recursos das Minimal APIs. Então é isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.